Ok. Olá. Fixar o comentário. Eu tô também no YouTube, vou falar sobre mobilização virtual. Vou esperar aqui mais um minutinho para as pessoas chegarem aqui no YouTube também, que é onde a gente transmite. E a importância da mobilização virtual. Se antes a gente fazia uma campanha muito na rua, nesta eleição a gente vai fazer uma campanha muito online. E para a gente fazer essa campanha online, a gente tem que entender um pouquinho sobre como mobilizar virtualmente, quais são os canais para a gente poder aumentar essa mobilização, né, gente? Eu tô no YouTube vocês têm as telas onde eu mostro o conteúdo, mas se vocês quiserem acompanhar por aqui ou por lá, fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá. A importância da mobilização virtual, né? Primeira coisa, por que mobilizar? Todo mundo me pergunta muito assim, Mari, por que eu tenho que fazer uma mobilização? E tem algumas vertentes que vocês têm que lembrar para isso, tá? Primeiro, para combater fake news. Eu não sei se vocês são atacados, mas se forem atacados, para combater fake news. Segundo, para se tornar mais conhecido. Terceiro, se você for buscar arrecadar recursos, para arrecadar recursos. Quarto, para espalhar as suas ideias com quem compartilha do mesmo ideal seu. E cinco, para mostrar força. Você fala dos impulsionamentos da campanha? Raul, hoje a nossa live tem um tema. Toda semana eu tenho um tema, tá? E hoje eu tô falando sobre mobilização virtual. Eu fiz uma live falando sobre impulsionamento na campanha, se eu não me engano, há 2 semanas ou 3 semanas atrás. A de hoje é sobre mobilização virtual. Essa diferença, né? Essa mudança da mobilização. Então, assim, uma coisa que é importante é todo mundo fala assim: como que eu vou mobilizar? Primeira coisa que você tem que ter definido é motivação e causa. Qual é a sua motivação e qual é a causa? Eu coloquei alguns exemplos que vão estar no YouTube, né? Uma tela que fala assim: reunião de mobilização para a Assembleia Universitária, movimentos juvenis, mobilização pela educação. Então, qual que é o mote? O que vai fazer com que as pessoas queiram participar de uma mobilização sua? Como que você vai envolver as pessoas? Essa é a primeira pergunta que você tem que conseguir responder para ter as pessoas ali envolvidas com você. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o da Tabata Amaral. Na época da campanha dela, ela foi na rede social dela e convidou várias pessoas para serem voluntários da campanha dela, convidou as pessoas para fazerem várias ações que estavam envolvidas ali com a forma como ela pensava e agia. Aí muita gente vai me falar assim, ok, mas agora na pandemia a gente não consegue fazer isso. Então calma aí que eu vou falar com vocês sobre pandemia e mobilização virtual. Fica aqui comigo. Eu fui vice-presidente da CDL Jovem aqui de Minas Gerais por muito tempo, de Belo Horizonte, por muito tempo. E lá na CDL Jovem, a gente fazia várias ações, várias. Dia da Liberdade de Impostos, comércio sustentável, não morra no trânsito. Todo ano eu era uma das pessoas que era responsável por auxiliar na mobilização. E se tem uma coisa que eu aprendi com mobilização, que é o segredo da mobilização, é você envolver os jovens. Gente, é isso mesmo. Jovem realmente faz toda a diferença para a mobilização. Quando você tem jovens na sua mobilização, você consegue alcançar muito mais pessoas, tá? Eu tô no YouTube, ao vivo. No YouTube eu tenho as telas. Então, se vocês quiserem ver as telas, tem o link aqui, tem o link na minha biografia também, combinado? Então, lá no YouTube eu tenho como deixar ali para vocês irem acompanhando visualmente. Se quiserem só ir escutando, podem ficar aqui. Então, o segredo da mobilização é a gente ter jovens com a gente. Isso faz toda a diferença mesmo, tá? Mas com a pandemia, como é que a gente vai fazer mobilização? É o que mais me perguntam, né? E aí, o que eu falo? Primeira coisa, vocês têm que formar um exército mobilizador. O que tem que ter para formar um exército mobilizador? Uma ideologia clara, ou seja, você tem que saber o que você quer, aonde você quer chegar. Tem que ter uma ideologia clara para que as pessoas se identifiquem com a sua causa.
tem que ter uma recompensa financeira ou de retorno emocional. Muitas pessoas vão trabalhar para vocês por dinheiro na campanha e tá tudo certo. Vocês vão contratar essas pessoas para isso. Outras tantas vão trabalhar porque elas querem ver o avanço de vocês, elas querem ver vocês crescendo. Uma das duas recompensas vai ter que ter, ou é essa emocional ou é a financeira. Organização, tem que ter uma organização muito grande nesse exército mobilizador. Então, vocês têm que ter um líder. Tem que ter, assim, por exemplo, a Emily é a líder do grupo dos jovens e ela vai encaminhar as mensagens e ela contratou mais 5 jovens que trabalham com ela na mobilização. E ela tá pagando para esses jovens, ok, gente? Vocês vão contratar essa turma para poder espalhar a mensagem de vocês. Isso não é fora da legislação, isso é permitido, tá tudo certo. Ou então não, vocês têm várias pessoas que estão ali envolvidas com vocês pela causa. Então essas pessoas vão ter ali um comprometimento com vocês. Por que eu, Mari Couto, não gosto muito dessa coisa gratuita? Porque muitas das vezes você não consegue cobrar das pessoas o retorno. Você não consegue ter ali, né, uma visão, tipo assim, do que a pessoa está realmente fazendo por você ou não. Então, eu fico um pouco preocupada com essa questão de ser gratuito, tá? Depois que você define, então, a sua ideologia, o que você vai comunicar, você define se vai ter recompensa financeira ou se vai ser desse retorno aí, né, dessa mobilização. Você define quem são as pessoas que vão participar da sua equipe de mobilização, define o que você não quer que elas falem, o que elas não podem dizer em seu nome. Então, isso é muito importante definir. Porque vocês têm que pensar que a partir do momento que vocês contratam essas pessoas estão falando em nome de vocês. Ou mesmo se vocês não contratarem, mas convidarem essas pessoas para mobilizar a campanha de vocês, elas vão estar falando em nome de vocês e vocês têm que ter muito claro se elas podem dizer e o que elas podem dizer, tá? Gente, estou no YouTube, de novo, no YouTube ao vivo, lá tem as telas e todo mundo pode acompanhar o que eu tô falando. Depois você vai definir uma rotina de trabalho que deve ser feita, tá? O exército mobilizador, você tem que identificar o seguinte: quem são os simpatizantes, quem são os militantes, quem são os colaboradores, quem são os haters e quem são os indiferentes. Você tem que identificar essas 5 pessoas, porque são com essa identificação que você vai saber distribuir as atividades. Se a pessoa é só simpatizante, concorda comigo que ela não vai estar atuando tão firmemente na campanha? Se ela é um militante, ela já vai colocar muita energia e te ajudar muito mais. Se é um colaborador que está sendo pago, então mais ainda. Se for um hater, como que você combate esse hater? Com quem vai combater para você? E se for uma pessoa indiferente, provavelmente essa pessoa não vai disseminar a sua informação. Ela não vai passar para frente. Então vocês têm que conseguir traçar esses perfis e entender quem é cada um nesse jogo para vocês não perderem aí oportunidades, tá? Formas de você fazer essa mobilização virtual. Twitter. O Twitter é muito bom e é conhecido como tuitaço. Então, assim, tudo que vocês querem movimentar e atrair várias pessoas, vocês podem ir no Twitter e falar assim, vamos fazer um tuitaço. Tuitaço sobre proposta decente. Tuitaço sobre aprovação do Fundeb. Tuitaço sobre educação no Brasil. Tuitaço sobre a não corrupção na Câmara de BH. E aí vocês vão ali criando aquilo ali. Se vocês tiverem um bom engajamento no Twitter, vocês com certeza vão conseguir fazer tuitaços que vão fazer diferença nesse tempo de pandemia. Rede social. É muito importante que vocês tenham uma base de apoiadores para curtir, comentar e compartilhar o conteúdo de vocês. As pessoas que curtem, comentam e compartilham faz com que o conteúdo de vocês chegue para mais pessoas. E eu sempre recomendo que vocês tenham ali uma rede forte que vai fazer isso logo nos minutos iniciais da divulgação da campanha, da mensagem. Porque isso faz diferença para o algoritmo. O algoritmo do Instagram e do Facebook trabalha melhor quando as pessoas fazem esse trabalho de curtir, comentar e compartilhar. É assim que funciona. O Instagram o Instagram e o Facebook entrega o seu conteúdo para um número X de pessoas, desse tamaninho. Se várias pessoas comentam, compartilham
ou curtem aquela mensagem, o Instagram e o Facebook entendem que aquela mensagem é legal e que ela deve ser entregue para mais pessoas. Aí ele entrega para mais pessoas. Se elas fizerem o mesmo processo, ele vai entregar para mais pessoas e para mais e mais e mais e mais pessoas. Então isso vai muito depender do quanto as pessoas vão fazer essa ação de curtir, comentar ou compartilhar rapidamente. Quanto mais rápido elas fizerem, mais a rede social vai entender que aquele conteúdo é bom, é relevante e vai entregar para outras pessoas. Isso é uma dica super legal. Outra coisa, fazer lives. Gente, fazer lives é fundamental agora. Não dá para vocês ficarem pensando que não dá, que vocês vão conseguir uma mobilização grande sem live. Eu coloquei aqui na tela, para quem tá me acompanhando pelo YouTube, alguns exemplos. Então, assim, ó, live com o Bolsonaro, que ele fez várias vezes durante a campanha dele. A Tabata Amaral sempre faz. Até o Trump faz live. Então, assim, nós temos que entender e perder o medo de ficar aqui em frente à câmera. Ah, mas ninguém vai entrar. Tudo bem, se ninguém entrar, vai ficar gravado e depois você vai distribuir esse material para as outras pessoas. Ah, mas eu não sou bom de falar ao vivo. Vocês têm que treinar. Uma hora vocês têm que estar em frente às pessoas. Pensa que é uma pessoa. Eu sempre que estou aqui, eu olho sempre e falo assim, gente, tem alguém do outro lado. Se tiver uma pessoa do outro lado, eu já tô muito feliz, entende? Porque aquela uma pessoa já tá ali cuidando do que eu tô falando, já tá entendendo, já tá sendo relevante para ela. Façam isso. Eu sugiro que as lives, se for no interior, que vocês façam, especialmente no Facebook, que é onde a audiência é maior, com toda certeza. Todas as redes que eu tenho trabalhado, o Facebook é a que dá mais resultado no interior. Depois que vocês façam simultaneamente no YouTube e no Instagram. Eu sempre faço isso. Eu faço no YouTube porque no YouTube eu transmito as telas, eu mostro. Tem gente que é muito mais visual e a pessoa que é mais visual acaba gostando mais de ver pelo YouTube. Mas quem quer só me ouvir e aí vem aqui pro Instagram e só me escuta e tá tudo certo. Mas façam lives, isso é muito importante. Mensagens de WhatsApp. A partir da liberação da campanha, quando virar campanha mesmo, vocês têm que mandar mensagens regularmente para as pessoas. E vocês têm que ter uma lista de pessoas para quem vocês vão mandar essas mensagens. E é muito importante vocês definirem agora quem vão ser as pessoas de mobilização de vocês, porque essas pessoas é que vão ter a obrigação de espalhar essa mensagem de vocês. Não só de WhatsApp, mas também de SMS. Eu falo muito que o SMS não morreu e eu acredito muito nele nesta eleição, porque o WhatsApp tá cansativo, ele pode não dar conta e aí a pessoa pode receber um SMS seu e acabar lendo aquela mensagem. O que acontece no fim das contas, gente, é que a gente não pode ignorar nenhum canal de comunicação. Todos os canais de comunicação têm que ser utilizados. E aí, em cada momento, um vai fazer mais sentido. Eu recomendo também que na hora que liberar a campanha, que vocês tenham um site, uma landing page, uma página simples, onde tem assim, quero ajudar, quero indicar, quero fazer parte da campanha. E a pessoa vai se cadastrar ali para poder fazer parte da sua campanha. Eu acredito que isso seja muito, muito relevante e fundamental para a gente ter aí apoio das pessoas ao longo da campanha. O que mais sobre mobilização? A mobilização ela é capaz de furar bolhas e levar propostas e mensagens ao seu público de interesse. Por que furar bolhas? Porque eu conheço um número X de pessoas e as pessoas que eu conheço são do meu relacionamento, então elas estão na minha bolha. Eu preciso de alguém de fora para poder furar essa bolha e esse mesmo conteúdo ser espalhado para essa turma aqui e para essa turma aqui e para essa turma aqui. Então vocês têm que ir furando as bolhas. Furando as bolhas para o conteúdo espalhar para o máximo de pessoas possível, tá? Vamos lá. A última coisa que eu tenho para falar sobre mobilização é uma live rápida hoje, porém muito importante para quem acompanhou. É o seguinte: se você tem 30 pessoas em uma live, você encheu uma sala de aula. Se você tem 300 views nos seus stories, você encheu um cinema.
Se você tiver mais de 500 views no seu IGTV, você encheu um auditório. Então, veja cada visualização como uma pessoa e não apenas como um número. Acredite que vai fazer diferença aquilo ali e faça o melhor para aquelas pessoas. Assim, eu acredito que vocês vão conseguir formar uma boa equipe de mobilização, formar realmente exércitos que vão trabalhar por vocês na campanha. A dica de hoje era essa, a live foi curtinha, porém não menos importante. Mobilização virtual vai fazer muita diferença na campanha de vocês. Espero que vocês tenham